amigos, aqui Gilmenick, o Conde Basile, estou aqui para mais um Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje trazendo os mistérios sobre as entidades, exatamente, missões que as entidades te passam. Já ouviu falar nisso? Vamos falar hoje especificamente da linha dos Exus, principalmente Exu Guardião. Hoje vamos falar de Tranca-Rua das Almas. Ele e Dona Maria Padilha das Almas também. Por que nós vamos estar falando dele? Porque eu vou estar falando mais uma história mística que aconteceu comigo. Os mistérios da vida, e principalmente de você que é de religião de matriz africana, ou que tem curiosidade para saber, ou que não sabe absolutamente nada sobre essas religiões e sobre as práticas que acontecem, e tem medo achando que é algo do demônio. Mas nós temos que entender que primeiro não existe demônio na nossa religião da Umbanda. Por quê? Porque o demônio é um ser mitológico da mitologia da religião católica, inventada pelo catolicismo, e é uma prática, é algo, o contraponto energético da religião, são esses demônios, esses diabos, porque na nossa religião não existe este tipo de coisa. Nós temos a dualidade, nós temos o equilíbrio entre o yin e o yang, nós temos o equilíbrio entre a direita e a esquerda, e os dois é que mantém a espiritualidade. Nós somos tudo, nós somos o bem e somos o mal. Temos o livre-arbítrio assim que encarnamos neste corpo terreno. E daí acontece todos os mistérios. Estou aqui hoje com a cartola do seu Tranca-Rua, a capa que é utilizada por ele quando nos trabalhos. Eu já disse para vocês várias práticas e várias coisas que acontecem em relação à espiritualidade. Quando a gente trabalha com a espiritualidade, tanto com a direita quanto a esquerda, nós temos a questão das missões, que são as coisas que as entidades nos passam. Às vezes a gente fala, a gente vai num pai de santo, uma coisa assim, ele te passa aquela lista de coisas, aquele monte de coisa, isso e aquilo outro, e você tem que fazer e tal. O que acontece? Quando nós somos praticantes, adeptos da religião, nós vamos seguir não só o que o seu zelador, o seu pai de santo, o seu dirigente espiritual manda. Nós temos missão também com os nossos guardiões e as nossas entidades, aquela que corresponde com a minha linhagem de vida. Eu posso fazer a parte de uma religião e tudo mais, mas o jeitinho de cultuar é muito pessoal, de pessoa para pessoa. Cada entidade que trabalha com você tem o seu jeitinho, tem a sua peculiaridade, tem o seu mistério que ele carregava na Terra e precisa de alguns elementos na Terra para que você faça os seus trabalhos espirituais. E aí o seu Tranca-Rua adora passar uma missão impossível. Exatamente. E eu vou contar para vocês como foi uma missão que ele me passou para um assentamento dele. Perguntas. Gil, eu posso fazer um assentamento? Gil, todo mundo tem que ter um assentamento em casa? Gil, para que serve um assentamento? Ok, vamos lá. Rapidinho para que o vídeo não fique extenso. O assentamento é um local de poder, uma firmeza, onde você vai colocar ali elementos que correspondem o que aquela entidade vai agir. Em que área, em que lugar, de que maneira, de que forma, e ele vai estar ali, é o seu ponto onde você vai iluminar com vela, onde você vai fazer os seus pedidos, onde você vai fazer toda a sua energia. Então é um ponto de assentamento. Todo mundo tem que ter? Não. Assentamento é para quem trabalha com espiritualidade, para quem atende ao público, para quem atende ao terceiro, para quem cuida da espiritualidade do outro e isso e aquilo. Uma pessoa normal, mesmo sendo médium, não sendo dona de um terreiro, nem tem uma casa de santo, ou nada disso, ou todo o seu trabalho é feito no terreiro, os assentamentos ficam na casa de santo. Ah, eu posso ter um em casa? Pode. Você dá consulta na sua casa? Você tem o seu lado de consulta? Tem as coisas? Também tem a tua escolha. Ah, eu quero ter um lugar, um altar, um PG, um lugar onde eu vou firmar os meus assentamentos. Como é?
É todos iguais? Não. Todos vão ferro, todos vão isso, vão aquilo? Não, gente. Às vezes uma imagenzinha pequenininha que você consagra e coloca, ela é um assentamento também, uma forma de assentamento. Por quê? Porque você está firmando a energia daquela entidade ali, naquela ali, parará. Aquele cantinho, aquela história também é. Claro que tem cada uma história tem um fundamento. A religião tem fundamento. Se você for candomblessista, seus assentamentos são todos ali. Desde o seu Exu ao seu Orixá, eles têm os elementos característicos que vão ter que ser usados daquela forma e feitos também, rezados e feitos por uma pessoa profissional da área, né, meu querido, que entenda. Bom, seu Tranca-Rua passa uma missão para mim, impossível. Todo mundo sabe que eu já morei em São Tomé das Letras várias vezes e no início ali, com meus 18 anos, eu fui lá morar em São Tomé das Letras há muito tempo atrás, depois retornei no início dos anos 2000, fui no início de 90, depois eu fui no início dos anos 2000, também fui lá, tive loja e tudo mais. E numa dessas missões, o seu Tranca-Rua sempre gostou de todos os assentamentos dele com coisas naturais, ele tem muita história com isso. E eu precisava fazer, e ele me deu uma descrição. E aí ele veio e fez aquela lista de pedidos dele. E não é em coisas caras, pelo contrário, os assentamentos são todos elementos que vêm da natureza, são símbolos que precisam compor um local, um espaço, um ogdá, uma forma assim. Geralmente eles pedem terra de vários lugares, por quê? Porque é onde Exu vai transitar. Terra que venha da porta do banco, terra que venha da porta da delegacia, terra que venha da porta dos hospitais, terra das estradas, terra disso, água de rio, de cachoeira, de mar, areia da praia, tudo, e tudo isso vai para a massa, às vezes, do assentamento ali, que é os lugares onde você quer que Exu pise, reine e trabalhe, né? Porque como é que eu vou pegar alguma coisa do banco e não sei o quê? Meu, já dentro do vasinho que está dentro da agência, eu já tive que pegar a terra de lá escondido para botar no assentamento. É umas coisas assim que a gente passa, entendeu, na religião. Mas faz parte de toda a parte mística e mágica da situação. Quando ele me passou a receita que ele queria dessa missão, ele deu praticamente data, horário e local. O que ele pede, às vezes é simples, a maioria das vezes faz os pedidos, aí você pega a listinha, vai na casa de Umbanda, vai lá e compra tudo, entendeu? Ao máximo que você faz é pesquisar o preço melhor. No caso de seu Tranca-Rua e das minhas entidades, é tudo coisa que você tem que ir atrás e buscar, e ele diz onde vai ser, de quem vai ser, da mão que vai ser. Então, assim, não é muito fácil. Aí ele me passou uma lista. Ele queria 7 ferraduras da pata esquerda de um cavalo, que teria que ser usada, teria que ser antiga. Ele pediu cravos de ferradura, eu não fazia ideia o que era cravo de ferradura, depois fui descobrir que eram os pregos que estavam. Então eles vão pedindo coisas que ele não sabe, cravos da linha do trem, cravos disso, daquilo. Aí a gente foi descobrir que eram os pregos que iam nessas linhas ferroviárias. Então teve várias listas. E ele me pediu uma cabeça de boi, a cabeça seca de boi, porque ele sabe que eu não faço sacrifício animal e ele precisava, né? Às vezes eles pedem os chifres dos animais, tudo, porque o chifre, gente, não é uma coisa demoníaca. O chifre, ele representa defesa. O animal que tem chifre, o animal se defende com o chifre, ele se protege com o chifre, é a arma de defesa. Então, em toda e qualquer ritualística que exista o chifre, não tem a ver com o demônio, e sim com a defesa da questão dos animais, porque nós somos ligados à terra, fogo, água e ar, e principalmente à natureza. E ele disse que ele queria uma cabeça de boi. E essa cabeça de boi estaria enterrado, seria um boi jovem, um boi varador, que quebrava todas as cercas, e ele disse que essa cabeça estava enterrada e que a pessoa iria me dar esta cabeça de boi. Eu não conhecia, ele ia me dar no lugar certo, no horário certo, e essa cabeça ia ser desenterrada para me dar. Eu falei, seu Tranca-Rua tá de brincadeira, né? Zoeira com a minha cara. Bom, coisas de Tranca-Rua. Falei, então vamos lá. E aí ele falou que eu procurasse uma filha de santo, uma amiga e filha de santo, lá de São Tomé, uma amiga minha chamada Dani,
A Dani vai estar assistindo, vai ficar super contente que a Dani já fez tantas aventuras em nome do Tranca-Rua comigo. Vai ter mais histórias no canal, englobando tanto o seu Tranca-Rua quanto a Dani, tá? Que é muito interessante as nossas missões que ele põe para passar. Bom, entrei em contato, ele falou assim, procure a menina que ela vai saber certinho, ainda fez assim, certinho, tudo que eu pedi aqui, ela vai conseguir. Da maneira certa, no lugar certo. Bom, fui lá, procurei a Dani, falei, Dani, seu Tranca-Rua me passou isso. Ah, não, pode deixar, vou ler, ele é bem mineira mesmo, bem mineirinha, aquele sotaque bem forte. Pode deixar que eu vou deixar certinho pra você, certinho eu vou achar essas coisinhas pra você. Aí ela foi na agropecuária de uma amiga dela, lá, chegamos, encontramos tudo. As ferraduras usadas com os cravos que já tinham usado, tudo da pata esquerda, porque eu não sabia, tem uma diferença também na ferradura da direita e da esquerda. São coisas que eu não sou rural. E ele me passou e eu não sabia que existia, ele pediu. Para você ver como a entidade é uma coisa e o médium é outra, totalmente diferente. E o legal da gente é isso. Ele passa coisas que o médium sequer imagina que exista. Então, isso dá uma veracidade e uma confiança na gente, na entidade, de que a gente não tá maluco e que a gente tá fazendo alguma coisa certa. E aí foi danado. Aí faltava o quê? A bendita cabeça do boi. Jovem varador, um boi preto, assim, assado. Falei, como é que eu vou saber a procedência, se é só o esqueleto do boi que eu tenho que arrumar? Como é que eu vou saber se ele era preto, se ele era branco, se ele era jovem? E quem é que vai me dar um negócio desse? Deve ser caro pra chuchu, pra ter, né? A gente vê sempre na cerca das fazendas, nas porteiras e tal. Aí, tô em São Tomé, é um lugar rural. Ela falou, pode deixar que nós vai pra Sobradinho, eu tenho um primo meu que tem um açougue em Sobradinho, e lá em Sobradinho, eu vou conversar com ele e nós vamos arrumar isso aí pra você. Falei, tá bom, bora lá. Aí descemos pra Sobradinho e tal. Eu falei, eu vou parar pra cá, você vai lá e conversa com ele, mas não vou nem chegar com o meu carro na porta. Na época tinha mania de carros importados, e carro bom. Eu tinha uma época gostava muito de ostentar. Leonino, né? Então já viu. Então eu falei, eu vou pra cá porque senão ele vai me cobrar o usuário da cara. Já pega pra comprar logo, já que precisa fazer, a gente precisa fazer esse assentamento logo, vamos fazer rápido, porque precisa organizar as coisas, se as coisas estão travadas, precisamos fazer. Então compra já, aí depois eu me entendo com o Tranca-Rua, porque tá muito difícil me entregar na hora certa, da mão certa, alguém que vai me dar, como é que eu vou cavar alguém desconhecido que me deu esse negócio? Ela foi lá, falou com ele falou que ele tinha, mas que era pra gente voltar no outro dia, umas 5h30, mais ou menos, e pegar. Isso acho que foi num sábado, ia ser num domingo. Que era pra gente pegar lá com ele e tal, que não tava lá, queria pegar na fazenda, que ele traria no dia seguinte. Ok, fomos embora de Sobradinho, subi pra São Tomé novamente e tal. Voltamos lá no dia seguinte, ela falou com ele, não viu meu carro, eu não vi a cara dele, ele não me viu minha cara, nada disso, mas falou que era pra uma outra pessoa. Mas não falou preço nem nada, né? Ok, falei, vai me dar uma facada a hora que souber, porque já viu, as pessoas às vezes olham o carro da gente, acham que a gente tem muito dinheiro, vai saber, a gente só tem aparência, só tem o carro e não tem nada, né? Que era no meu caso, mais ou menos no meu caso, né? Ok, descemos lá, 5h30, chegamos lá no açougue dele, ele não tava, tinha ido pra cachoeira. A cachoeira, na época, era a cachoeira onde é a Gruta de Sobradinho. Hoje ela é explorada para entrar, paga para entrar tudo. Mas na época não, era aberto tudo lá, você visitava, todo mundo ia. E aí a gente largou o carro lá e subimos para uma outra subida a pé para chegar lá na gruta para falar com o cara para pegar. Chegamos lá, quando chegamos lá, as pessoas que falavam lá, ele acabou de descer, ele desceu pela outra descida, foi lá porque falaram que tinha gente procurando ele lá. Aí descemos de volta. Quando a gente chega no açougue, até então não vi o cara. Quando chega no açougue lá dele, a pergunta dele falou: olha, ele já soube que vocês estiveram aqui. Ele foi lá para a fazenda buscar, né? E foi lá pegar. Mas se vocês quiserem ir lá atrás dele, vocês seguem essa aqui direto, tal. Aí deu, você vira à direita, vira à esquerda, passa um mata-burro, abre 2 porteiras, tal, que a fazenda é tal, ali. Falei, bora lá, Dani. Nisso, o Sobradinho, ele fica no meio das montanhas, assim. Então, o Sobradinho escurece muito rápido, né? Então, 6 horas da tarde, aquele ponto de Sobradinho já
fica escuro. O sol já se foi lá, porque num vale embaixo, assim, sabe? E então ele escurece rápido. Quem conhece lá sabe, aquele ponto ali de Sobradinho. Aí fomos, já começou a cair a noite, já peguei. Quando eu entro, assim, assado, vira aqui, é pra cá, viramos aqui. Quando eu virei, eu dei de frente com o carro dele, assim, em cima de uma porteira, bem passando um mata-burro no meio. Quem não sabe, mata-burro é uma vala colocada uma grade em cima para o boi não passar, né? Aí fica o boi, a vaca, o cavalo não passar aquilo ali. Aí a porteira assim, né, freamos, quase batemos, sabe? Freiei assim, direto assim, em frente ao carro dele, a luz do meu farol, a luz do farol dele. Saímos do carro, ele tava com o filho pequeno dentro do carro, né? E era um carrinho, eu lembro que era um carrinho vermelho e de caçamba atrás, assim, né? Acho que era da Fiat, era bem antiguinho, sabe? Que ele tava. Aí eu o vi até agora só na aura do farol. E não sei como é a cara desse primo. Depois também preciso até perguntar pra Dani se ele existe ainda, que eu quero visitar ele um dia, sabe pelo menos como é a cara dele, porque eu vi ele no escuro. Aí peguei, né? E a gente com aquilo do tranca-rua na cabeça, né? Pegamos, descemos do carro, encontramos com ele. Aí ele, opa, não, tava lá. Olha, demorei porque tava enterrada. Eu tive que desenterrar pra te dar, pra trazer, né? Aí eu já, ele disse que eu ia encontrar na hora certa, no lugar certo, e a cabeça tava enterrada. Beleza. Aí fui pegar e ele falou, não, tá cheio de terra, deixa que eu abre lá teu porta-mala, deixa que eu ponho lá. Nisso, o menino põe a cara na janela e grita, pai! Esse aí é aquele boi preto, novo, varador, que quebrava todas as cercas da fazenda? Aí o pai dele falou, é esse mesmo. Ah, era aquele que era meu. Ah, detalhe antes, ele falou que o dono do boi era uma pessoa muito jovem. E sabe, um monte de detalhe assim, que eu falei, vou comprar e pronto, acabou, e, né, não ligando porque eu achava que eu não ia ter essa missão. E o menino grita lá, aquele que era meu. E o menino bem novinho. Ele falou, é esse mesmo. Que ele era boi varador, eu não sabia o que era. Varador é aquele boi que quebra a cerca do curral e que vive fugindo, é um boi fujão. Que ele vara a cerca sempre para pular, para dar trabalho, né? E aí foi assim. Aí o menino respondeu exatamente as palavras do tranca-rua. A descrição de como ele queria e de quem ele queria e como seria. O menino repetiu as mesmas palavras que ele, da missão. Eu olhei para a Dani olhou para mim, a gente ficou gelado dos pés à cabeça numa encruzilhada de uma porteira, os carros de frente um para o outro, às 6 horas da tarde, com a noite fechada, na primeira hora de Exu, né? A primeira fase de Exu, a primeira hora quando vira para 6, e a hora de Exu, que seria a hora mesmo, é da meia-noite às 3. Então a primeira virada, é a virada das 6 para a noite, já é a primeira hora de Exu. Na hora de Exu, que antecede, é da meia-noite às 3, que é a hora grande, né? Tem a primeira hora e a hora grande de Exu, que é a hora de trabalho. E foi na primeira hora que eu peguei ali, tal. E na noite, naquela ali de terra, numa porteira, o cara tá. Aí, a cereja do bolo, gente. Ô, meu companheiro, muito obrigado, tal. Quanto eu te devo? Quanto que custa? Não. Fica tranquilo. É um presente meu. Eu já imagino para o que é. É um presente meu. Fica tranquilo, não me deve nada. Pode deixar que eu já sei para que é. Gente, olha, eu falo agora, eu arrepio também ainda. Eu falei, eu ganhei de um desconhecido que eu não consigo lembrar o rosto, porque não dava, tá? A gente estava só na luz do farol, assim, sabe? E muito obrigado, pode ir em paz que vai te dar muita sorte. Pá! Juntei, entrei no meu carro gelado, falei, Dani, o que foi isso? Ela falou, eu não te falei? Ele não falou que a missão era comigo? Que eu ia arrumar o lugar e as coisas tudo certinho pra você? Então, foi tudo certinho. Eu trouxe e aí tá. Você ganhou a cabeça, você tava enterrado e o menino falou tudo como é a descrição do que era. E eu tenho essa cabeça de boi até hoje na trunqueira, guardado aí. Até o chifre era bem novinho, sabe que o boi era novo, então o chifre era pequenininho. O chifre já tem muitos anos isso, né?
tem mais de 20 anos, então o chifre já está já meio desfazendo, porque ele já veio de de outros lugares, né, que teve. Até hoje eu tenho esse assentamento, até hoje eu tenho essas ferraduras, até hoje eu tenho tudo que ele pediu. E foi impressionante. Então, assim, quando uma entidade te dá uma missão, ela não é impossível. Isso que eu aprendi. É nós que somos preguiçosos. A gente vê problema onde não há. Ele deu toda uma descrição e disse que seria assim. E ele disse: procure fulana que ela vai te trazer tudo certinho. Eu que na cabeça já fantasiei, é mais fácil pagar. Esse é o problema. Todas as vezes que você procura uma casa de santo, que você procura alguém para cuidar da tua espiritualidade, você vai com o intuito de pagar, de terceirizar a sua fé. Não é o que eles querem. Quando a gente tem uma empatia com a espiritualidade, ele quer a tua mão nas coisas, ele quer o teu esforço. Parte do fundamento está em você andar, em você fazer, em você pôr a mão em tudo. Energeticamente, quando você vai fazer alguma coisa com as suas entidades, para as suas entidades, principalmente para os seus. Se não tiver o teu ectoplasma, a tua energia, a tua vitalidade, a tua força ali, você pode comprar o mais caro, o tecido mais caro, a estátua mais cara, o caldeirão mais caro, o ferro mais caro, tudo de mais caro você pode comprar, você pode pagar, ou pode mandar fazer o pai de santo mais caro, fazer o que for. Mas o barro, se não for amassado com a sua mão, se a vela não for acendida com a sua mão, se ali não for rezado com a tua mão, não tem a energia que ele quer. Porque o pacto, a fusão, a energia, a entrega é você e a tua entidade. Ele é teu guardião, ele é teu parceiro, os seus guias têm missão com você. É você e eles. Os pais e mães de santo nos lapidam, nos ajudam, nos auxiliam, nos ensinam, mas a gente tem que fazer. Nós temos que aprender e fazer com os encarnados e principalmente com os espíritos que nos conectam com ele. Porque eles sabem o que eles querem. E se ele te pediu, vai acontecer. Só não vai acontecer se você fizer corpo mole e não quiser fazer. Ele vai te dar o caminho, ele vai te dar a questão. Então, assim, isso nos explica o quão fantástico é o mundo espiritual e a conexão que a gente tem. E mostra que fé é uma coisa que é para ser exercida. Se você decidir fazer alguma coisa na tua vida e não tiver a fé, a confiança, nada vai dar certo. Não tem, a fé é o combustível, é a gasolina, é a bateria, é a faísca, é a força, é o movimento, é a vida, é o sangue que faz pulsar a magia. É aqui, ó, a fé, a confiança. Quando a gente confia numa entidade, quando a gente confia no nosso trabalho, quando a gente tem fé, quando a gente confia nas coisas, não tem barreira, não tem nada que vai impedir de acontecer. E foi isso que eu aprendi com esse assentamento. Na verdade, todo o processo é que me ensinou. O assentamento em si, ele é o símbolo, mas todos os elementos, a forma que eu fui buscar e que eu fui fazer, o que eu aprendi durante toda essa construção, é que me construiu, é que me deu a força, me deu a fé. Ele me deu provas, ele me deu caminhos, ele me deu educação nisso, ele me ensinou sobre respeito, me ensinou sobre acreditar, né? Não duvidar. Então, esse assentamento, na verdade, estava aqui, no meu coração. Mais do que em tudo que estava ali. Podia ser o mais rico, o mais caro, mas não é isso que ele pediu. Ele pediu daquela forma, daquela maneira. Então é dessa forma que a gente tem que imaginar as coisas. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que seguir. Quando tem uma receita culinária, se você não segue ela, nunca vai ficar o que está ali. Entendeu? Para isso existe a receita, para isso existem as coisas. E a gente tem que ser fiel àquilo que a gente acredita. Se você for fazer
uma receita culinária e não seguir ela, você não vai ser fiel àquela receita. Então você não vai querer que aquilo fique como você quer. Você quer criar algo novo, você quer uma coisa que é sua e não respeitar o que te foi colocado. Então o respeito ele é muito importante. São mistérios que acontecem muito mais. Tem a segunda parte, que é como foi consagrado tudo isso. Local, hora, data, tudo isso. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, é muito importante. E agora você pode hypar o vídeo também para impulsionar que o nosso canal cresça cada vez mais. E escreve, se você chegou até o final, deixa aí a palavra-chave tranca-rua. Ele vai te ajudar muito e você vai me ajudar muito no canal, mostrando o teu engajamento. E aí a gente faz a segunda parte, para mostrar como foi a consagração de todos esses elementos. Depois que eu consegui tudo, e a cereja do bolo, que era a cabeça do boi, que a gente conseguiu, aí tem a segunda parte, que foi o lugar e a hora, as coisas todas como rolou. Foi mais mágico e mais doido ainda que vocês podem imaginar. Mas foi muito bonito. Mas vale a pena saber, só que vamos ficar na curiosidade. Se você chegar até o final, se a gente tiver se esse vídeo ficar bem engajado, nós vamos fazer a parte 2, contando como é que foi a conclusão desse vídeo. Bom, meus queridos, eu fico por aqui. Lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.